A criação do mundo. O primeiro livro, Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, fez a separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus expansão e separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça por porção seca, assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produz a terra erva, e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e a erva semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente que estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Seja eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzem águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produz, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei de água nos mares, as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, e répteis, feras, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes e disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, juntai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que se dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto que dê semente, serviu para mantimento, e todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo o réptil da terra, que há alma vivente, toda a erva será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, a manhã do sexto dia.